Bom dia ou boa tarde, dependendo se já almoçaram ou não. Eu, no meu caso, queria encontrar-vos ainda antes do almoço. Bom dia, alô. Bom dia a quem está a chegar ao direto. Alô, alô, cheguem-se, aproximem-se. Tudo bem, Tânia? Bem-vindos. Olá, António, tudo bem? Boas. Como estão? Entrar em grande no fim de semana. Espero que se encontrem todos bem, de saúde, que estejam a desfrutar também do tempo agora que têm em casa. Esta história de nós ficarmos em casa e acharmos que íamos ter muito tempo para nós, na verdade foi tudo um grande embuste, não é? Nós estamos cada vez mais cheios de trabalho em casa. Eu falo por mim, estou com os dias, as horas totalmente ocupados e resolvi, normalmente tiro o fim de semana para mim, resolvi tirar este bocadinho, 1 hora, 40 minutos mais ou menos, para nós conversarmos um pouco sobre o que é isto do yoga. Bom, quem ainda não me conhece, eu sou a Carla Ferraz, sou professora de Swastika Yoga desde 2003. Fiz a minha formação nesse ano na Universidade Internacional de Yoga, mas a minha carreira ela começa um bocadinho atrás, não é? Eu fiz uma formação académica em Línguas e Literaturas Modernas. No ano de 2003 comecei a praticar yoga, mas já trabalhava há muito tempo noutra área. A minha formação académica é tradução, tirei uma pós-graduação em tradução de inglês, com a licenciatura também em Línguas e Literaturas Modernas. Estou a ver a Helena, que faz parte do meu curso. Olá, Helena, colegas de faculdade na grande cidade de Évora. Alô, tudo bem? Que bom ver pessoas que eu tanto estimo aqui perto. Vocês são todos queridíssimos, mas para não dispersar e para manter também a linha de pensamento, uma vez que vamos ter pouquinho tempo, esse percurso académico foi mesmo a minha primeira opção, foi a minha primeira opção de vida e eu sou realmente, ainda hoje, e serei sempre uma apaixonada pela literatura, pelos livros. Segui uma carreira de tradução literária, também fiz de tradução técnica, até que um dia na vida nós paramos e pensamos: o que é que eu estou aqui a fazer, para onde é que vou, qual é o rumo, porque é que isto tudo é assim, porque é que nós temos a vida que levamos, esta vida urbana, no meu caso mais direcionada para os centros urbanos, na cidade, correria. E às tantas também a minha profissão me isolou um pouco, porque eu comecei a trabalhar mais em casa, traduzia os livros todos em casa, fazia a tradução em casa, e perdi um bocadinho aquela parte do convívio também externo, não é? Que é aquilo que nós estamos agora um bocadinho a ter, não é? Mas isto é temporário. Eu durante muitos anos trabalhei em casa a traduzir e comecei a sentir falta desse convívio e precisava de uma filosofia de vida saudável, de algo que me tirasse de casa e também que me pudesse dar algumas respostas que eu achava que até já tinha, mas que queria ver refletidas um pouco numa filosofia de vida diferente. Comecei a pesquisar, andei à procura, gostava de uma atividade física, mas também não gosto de ginásios, nunca gostei daquela cultura de ginásio, nada contra, não é? Até porque eu trabalho agora em ginásios, mas é diferente. Eu queria uma coisa mais profunda, com conteúdo, então comecei à procura. Uma das minhas grandes inspirações de vida, que é a Madonna, todos temos um guilty pleasure, eu sei. Ela na altura começou a praticar yoga e eu, isto é capaz de ser interessante, vou pesquisar e tal, ver o que é isto. Se não é uma moda passageira, e pronto, comecei a praticar. Uma colega minha do trabalho também alinhou comigo e começámos a ir às aulas. Na altura nós fazíamos aulas ali na Rodrigo da Fonseca, num prédio muito velho, chovia lá dentro, aquilo era uma aventura. Então tive 2 anos nessa escolinha de yoga, uma linhagem de yoga diferente da qual eu estou agora. E depois, com o passar do tempo, entretanto, essa tal escola de yoga mudou-se para a zona do Chiado, ali na Rua Anchieta, e eu todos os dias saía ali no metro para ir às aulas e deparei-me ali com uma escola que ficava no Largo do Camões, aquele centro histórico que não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos hoje, era o centro histórico da cidade e continua a ser, mas cheio de vida, moradores, comércio, pronto, não tinha os turistas que tem hoje também está deserta, mas é diferente a vibe agora do Camões. E pronto, eu entrei, fui super bem acolhida e comecei as minhas aulas na Universidade de Yoga, no Swastika Yoga, que é a escola que eu ainda hoje mantenho, a linhagem que eu ensino e aquela com que me identifico. Pronto, então foi assim resumidamente o meu percurso, sem me alongar muito. Comecei a praticar em 2002 na Escola do Chiado, na altura era a Escola do Camões, da professora Renata Sena, essa grande figura do yoga em Portugal.
Fiz a formação toda com ela. Em 2003 terminei o curso formalmente, porque o curso é em continuidade, ou seja, a nossa formação é contínua. Nós somos sempre avaliados todo o ano, ao longo do percurso, e temos graus, temos passagens de grau, desde o grau de professor assistente até docente, e depois finalmente ao grau de mestre. Existe toda uma aprendizagem por trás. Então, muitas vezes, quando nós fazemos uma aula de yoga com um professor, esquecemos que ele tem toda essa bagagem, ou pelo menos deverá ter, não é? Nós sabemos que em todas as profissões existem pessoas mais habilitadas do que outras, mas na verdade já são muitos anos dentro do Swastika Yoga, portanto, desde 2013 até hoje são 17 anos, e espero continuar com a alegria e também com a inspiração que esta filosofia de vida me dá. Bom, eu tenho umas notinhas para não perder, e eu estou de óculos, portanto eu vou vendo, consigo ver os vossos comentários. Nas aulas aqui, nos lives online, eu não consigo ver porque está longe, eu estou a dar a aula, estou de cabeça para baixo, não tenho óculos, não consigo ver. Mas aqui eu estou a ver os vossos comentários e peço, por favor, no final eu vou deixar 2 minutos para dúvidas, está bem? Para perguntas. Eu agora não consigo responder às vossas perguntas, para poder também dar-vos uma introdução da filosofia, mas no final têm 2 minutinhos, deixam umas duvidazinhas, se não tiverem tempo a escrever, que às vezes é chato pegar no telemóvel ou no tablet e escrever, enviam para o meu e-mail que eu também vou deixar no final, está bem? Posto isto, o que é isto do yoga? Eu sei que todos nós temos assim umas ideias muito lato senso do que é o yoga. O yoga, traduzido literalmente em sânscrito, a nomenclatura do yoga antiga é sempre em sânscrito, significa união, integração, não só da humanidade com o universo, mas também da própria humanidade consigo mesma, com os seus elementos, com aquilo que constitui o seu corpo físico, a sua energia, as suas emoções, os seus pensamentos, e muito além dessa vibração, tudo aquilo que está no corpo físico e é palpável, mas tudo aquilo também que nos envolve e que compõe toda a vibração em nosso redor. Coisas que não são esotéricas, que são mesmo já estudadas, a ciência quântica, a filosofia que dedica também mais estudos aprofundados, revela que nós temos mesmo um campo energético e magnético que é tão importante quanto aquilo que é visível e palpável. Bom, o yoga é uma filosofia muito abrangente. Muitas vezes, eu agora lembrei-me, quando comecei agora a nossa conversa, que se calhar aquilo que eu poderia fazer hoje podia ser uma coisa mais no género daquilo que eu tento fazer ou tento ajudar quando vou jantar com amigos meus e que de repente vem alguém que não me conhece ou que tem sempre dúvidas. Ou seja, às vezes os jantares de amigos transformam-se numa roda, numa tábua redonda em que eu sou bombardeada com perguntas, e o vegetarianismo e o yoga e essa cena, essa religião, essa seita. Bom, vamos por partes. Yoga não é religião. Yoga é uma filosofia de vida. Assim sendo, deve sempre enquadrar-se no estudo das filosofias. Nas filosofias também é uma exceção. Porquê? Porque as filosofias são teórico-especulativas, aquelas que nós estamos habituadas a conhecer. Joana, se me estiveres a ouvir, se eu disser algum disparate, por favor, grita desse lado, está bem? A Joana Sousa, ela é filósofa e dá aulas de filosofia para crianças, para toda a gente, para adultos, e é a grande autoridade que eu conheço em filosofia agora, assim mais moderna, mais presente. Portanto, das filosofias teórico-especulativas que nós estamos habituados a falar, que aprendemos na faculdade, na escola, o yoga não se insere tanto aí porque é uma filosofia estritamente prática, ou seja, tem conceitos teóricos que vão fundamentar a prática, mas lá está, sem a prática os conceitos são inócuos, e sem os conceitos, a prática física, aquilo que nós fazemos, os respiratórios, os asanas, a técnica corporal, é completamente estéril, não serve para nada. Então, uma coisa sem a outra, eles têm que se complementar, técnicas e conceitos. Então, essa que é a grande diferença, eu acho, do tipo de yoga em que eu me insiro, em que eu trabalho e que também aprendi do meu mestre, que é o mestre de Rose, que ensina ainda hoje, cheio de saúde, cheio de vigor, e que vai passando o conhecimento aos seus alunos e aos seus discípulos também, para que o conhecimento não se perca. Na verdade, o que o yoga faz
é transformar comportamentos. Ou seja, nós temos, além das técnicas, temos esses conceitos que são comportamentais. Esses conceitos inserem-se num código de ética, que vai dar depois outra conversa, tá bem? Na próxima semana eu vou falar do código de ética. Hoje não, hoje vamos só falar do yoga, tá bem? Não podemos dispersar, porque isto dava para estarmos aqui o dia todo a falar sobre isto. Mas, para terem uma ideia, não sendo filosofia, não sendo religião, sendo uma filosofia, insere-se na filosofia de vida prática. Portanto, no dia-a-dia nós colocamos nos gestos, na forma de nos alimentarmos, de nos relacionarmos, a nível comportamental, dentro de casa, fora de casa, naquilo que nós fazemos no dia-a-dia, o yoga está sempre presente. Confusos? Dúvidas, questões, vão tirando notas, está bem? Depois no final vão-me perguntando. Também se eu disser alguma coisa que fica assim mais perdida. Então, muitos dos meus amigos perguntam: oh Carla, mas se isso não é uma religião, porque é que vocês fazem aqueles cânticos, os mantras, e porque é que tem aquela estatueta? Eu até tenho aqui o Shiva, vou trazê-lo, ai que este é pesado, um bocadinho mais próximo. Este é o Shiva Nataraja. Desculpem que a imagem aqui fica sempre um bocadinho invertida, não é? Vocês estão a ver o Shiva ao contrário, mas de qualquer forma, esta é a figura mitológica, ou seja, é uma representação, é um arquétipo, não é? O homem que viveu mesmo na Índia há 5.000 anos atrás não tinha esta imagem propriamente, tinha uma parecida, diz-se que era um homem de tez morena, de cabelos longos, e que através da sua disciplina, da sua dedicação e também de uma capacidade de suplantar as suas adversidades e de conquistar as suas dualidades, atingiu o estado de hiperconsciência proporcionado por essa prática que ficou até hoje conhecida como yoga. Também na altura ainda não se chamava yoga. Era aquela filosofia que ele foi passando adiante aos seus discípulos e que chegou até hoje com esse nome de união e integração. Ora, esta figura, este homem que viveu há 5.000 anos atrás, viveu numa civilização drávida, com D, drávida, no Vale do Indo, que hoje até é a região do Paquistão. Vocês sabem que aquele grande espaço, não é? Ali quase um subcontinente na Índia, foi dividido. Índia para um lado, Paquistão para o outro, é uma coisa recente, não é? Mas na altura aquilo tudo era o mesmo território. E o Vale do Indo, se vocês pesquisarem, eu tenho aqui um livro, trouxe montes de livros, tenho aqui montes de livros para vocês, depois no final eu dou a bibliografia, está bem? Então, o Vale do Indo, tem aqui, vai surgir tudo ao contrário, não leiam, eu só quero que vocês vejam esta figura, que é Pashupati, o Senhor das Feras. Tá? É o nome de Shiva, é um dos nomes de Shiva. Esta terá sido a primeira representação de Shiva. Tá? Um senhor sentado, de pernas cruzadas, estão a ver ali, com uma armação que parece de um animal, não é? Ali umas hastes, umas vestes assim muito parcas, muito reduzidas. Então, este senhor, nessa altura, em 5.000 anos atrás, este selo vocês podem encontrar no Museu Guimet, em Paris, que é o Museu da Arte Oriental. Eu já o vi, é lindíssimo e tem vários. Eram selos, representações que os povos deixavam também para identificar e para resguardar os seus objetos. Este livro eu vou dar no final também, é O Espírito da Índia, eu vou dar no final a bibliografia. Pronto, esta foi a primeira representação de Shiva. Ele passou esse conhecimento aos seus discípulos, a esse povo drávida, que era um povo de caráter naturalista, ou seja, eles não tinham religiões, observavam a natureza, viviam em comunhão com a natureza e de acordo com aquilo que a natureza dava. Depois, muito posteriormente, isto para reduzir uma história que é muito longa também, eu não posso alongar muito. Então, esta região do Vale do Indo foi invadida, sofreu as invasões arianas dos povos do norte da Europa. E nessa invasão ariana é que este povo foi dizimado e foi reduzido a praticamente quase ninguém. Eles foram mesmo massacrados por esses povos do norte da Europa. Esses povos impuseram a sua tradição muito repressora, muito patriarcal, enquanto que os drávidas, o povo original, era matriarcal, sensorial e desenvolvia a sua vida de acordo com a natureza. Bom, com essa invasão ariana tudo mudou e esta filosofia, que foi sendo passada de mestre a discípulo, foi reprimida e foi colocada numa tradição muito secreta. E essa tradição secreta, que hoje nós conseguimos resgatar e
esperemos perpetuar ao longo do tempo, uma vez que agora temos essa responsabilidade. O yoga é património imaterial da humanidade, desde 2016, se não estou em erro. Acaba por ser a filosofia que nós conhecemos, é aquela que se resgatou através dessa prática mais secreta, transmitida de mestre a discípulo. E só posteriormente, com as Upanishads, os Vedas, os primeiros escritos sobre yoga e Patanjali, o primeiro mestre a escrever sobre yoga, que nós conhecemos, não é? Que chegou até hoje como a primeira escrita de yoga, já é yoga clássico, ou seja, já é muito posterior a este yoga de Shiva, que é o pré-clássico, é o original, e que foi sistematizado como sendo o Swastika Yoga. Bom, Patanjali, para terem uma ideia, esse senhor viveu há 3.000 anos, portanto, muito depois de Shiva, não é? Porque já escreveu sobre yoga, fez o primeiro tratado, desculpem, está ao contrário, eu sei, aqui diz Yoga Sutra de Patanjali. Os Yoga Sutras são máximas, é como um tratado de yoga. Então aqui vocês têm, no primeiro versículo, têm Yoga Chitta Vritta Nirodha. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Depois, no 2, tem mais uma frase. No 3, tem mais uma frase. Então isto tudo são frases que nós podemos ler uma vez por dia e meditar sobre elas. E mesmo assim, isto vai durar a vida toda até nós conseguirmos aprender mesmo o que é que ele quer dizer com isto, e vamos lá ver se conseguimos nesta vida. Bom, primeiro mestre do yoga clássico. Shiva, yoga pré-clássico. Tá? Patanjali, yoga clássico. Já estamos a falar do século III. Já é diferente. Aqui, 5.000 anos atrás. Muito confuso? Só para terem uma ideia. Pronto, e por isso é que temos esta representação de Shiva, para voltar atrás lá ao pré-clássico. Porque este senhor passou ao panteão da mitologia como sendo o criador do yoga, com a sua dança cósmica. Se vocês observarem, já viram a imagem de Shiva? Ele tem vários braços, não é? Não. Ele, na verdade, tem só 2 braços. Aqui estão 4, porque representam o movimento, a dança cósmica de Shiva. Certo? Pronto. Então, ele tem um pé no chão e o outro elevado. Certo? Conseguem ver aquele pé? Ele aqui tem, vou tirar o meu Japamala, senão vocês não conseguem ver. Aqui tem um anãozinho, está aqui uma figurinha pequenina e ele tem o pé em cima. Então, simbolicamente, o pé dele está a pisar a ignorância. Este anãozinho representa a ignorância. Isto é tudo simbólico, não é? Foi uma forma que esses povos e os homens tentaram para interpretar tudo aquilo que Shiva representa. Este anel de fogo representa também o incinerar, o destruir para recriar. Shiva, na tríade da mitologia hindu, ele é o destruidor. Então nós temos também uma tríade, como temos também na tradição judaico-cristã, em que temos Pai, Filho, Espírito Santo. Pronto. No yoga, na filosofia do hinduísmo, na tradição cultural do hinduísmo, temos também essa tríade, não como religião, mas como tradição cultural, como sendo Brahma o criador, Vishnu o que mantém e Shiva o destruidor. Okay? Shiva destrói para recriar. Então esta dança cósmica que marca o ritmo do universo. Depois, numa das mãos de Shiva, ele tem um damaru, está aqui. O damaru é um tamborzinho que faz tac, 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 tac. Ele vai dançando e vai mexendo o seu damaru. E esse damaru é que marca o ritmo do universo e a forma como o mundo se movimenta. Tudo simbólico, não é? Nesta mão, vê-se que ele está a tirar uma chama. Uma das chamas do seu anel de fogo, ele tira, não é? Para dar alento, para dar força, para incinerar e para recriar. Existem tantas simbologias nesta figura que também dá outro curso, está bem? Eu não posso falar só de Shiva. Pronto, só para vocês terem uma ideia do que é que representa na mitologia esta imagem, está bem? Que é o criador do yoga, que foi um homem que na verdade viveu há 5.000 anos atrás. Por isso, nós tentamos sempre também manter essa ligação, não como religião, nós não fazemos uma adoração da estatueta de Shiva, mas sim para termos aquela simbologia, para sabermos que é, no fundo, aquele arquétipo que nós temos como sendo o primeiro yogi, o primeiro mestre, e cada professor e cada aluno, quando começam a praticar, também vão incorporar um bocadinho dessas qualidades de Shiva, não é? A sua força interior. Muito bem, então, sendo o yoga uma filosofia que vai unir corpo físico, energético, emocional e mental numa só experiência,
nós, como já vimos, vamos ter que aliar técnicas e conceitos. Não é? Esses conceitos são o que vão dar fundamento e razão de ser a essa filosofia. Temos um código de ética, que vai ser no próximo sábado, eu vou falar sobre o código de ética, está bem? Mas só para terem uma ideia, são yamas e niyamas. 5 yamas, 5 niyamas. Aquilo que o homem deve fazer em relação ao outro, ao mundo, e aquilo que o homem deve fazer em relação a si mesmo. Tá? E nesse código de ética do yogin, nós temos vários conceitos. Um deles é o brahmacharya, o asteya, o satya, existem tantos, o aparigraha, o ahimsa. Por exemplo, quando me perguntam muitas vezes, quando eu vou jantar com amigos, aquela história de eu ser vegetariana, mas tens que ser vegetariana, se não fores vegetariana não podes praticar yoga, não podes ser professor de yoga. Bom, vamos desmistificar esses conceitos? Ok. Ninguém é obrigado a ser vegetariano para praticar yoga, nem para ser professor de yoga, nem para fazer coisa nenhuma, ok? Normalmente nós abraçamos a filosofia como um todo e dentro do código de ética, o ahimsa, a não agressão, sugere que nós não vamos agredir qualquer ser vivo, tá bem? Quer seja um ser humano com pensamentos, ações ou um animal também, pronto. E é por isso que se vocês olharem ao vosso redor, quase todos os yogins são vegetarianos ou adotaram uma filosofia de vida que não se alimenta de animais mortos. É por isso, está bem? Por uma questão de não agressão, por uma questão ética. Muito antes de eu começar a praticar yoga, quando naquele ano de 2002 eu comecei a praticar yoga, já não conseguia comer alguns animais, porque me fazia impressão, porque gostava deles, gostava de lhes fazer festinhas e eu pensava, então mas eu tenho a minha cadela, não é? Por que razão é que a minha cadela é diferente dos outros animais? Coitadinhos dos outros, não é? Só porque eu a trago para casa e ela dorme comigo e fica aqui. Pronto, isto eram coisas que já me assolavam há muito tempo, muito antes de eu praticar yoga. Portanto, não venham com aquela conversa das seitas e do pessoal fundamentalista e do anda cá que eu ofereço-te uma salada, como acontece muitas vezes. Isto, hoje em dia, no século XXI, é perfeitamente inaceitável que nós não tenhamos o nosso estilo de vida próprio, mais saudável. Aliás, nós vemos hoje em dia as pessoas que estão mais preparadas, se calhar, para enfrentar situações são aquelas que se adaptam e que sobrevivem melhor, porque têm capacidade de adaptação e jogo de cintura. Mas, volto a frisar, tudo é válido. Ninguém precisa de ser vegetariana. Essa é uma das dúvidas que me colocam muito. Mas tu tens que ser vegetariana para dar aulas. Eu quero ser, não quer dizer que os outros sejam, ok? Tenho muitos alunos, conheço até colegas de outras linhagens que não são vegetarianos, ok? Cada cabeça a sua sentença. Agora, observando o código de ética, não é? Do yogin, não é? Não agressão, se calhar faz algum sentido sermos coerentes e ter essa coerência não só com o ahimsa, com a não agressão, mas também com o satya, a observação da verdade, a lealdade, não é? Não mentir, não enganar, não roubar o trabalho do colega, não roubar alunos, não, sei lá, na vossa empresa, no vosso trabalho, não ser desleal, não, tudo isso faz parte do código de ética, tá bem? Vamos ver para a semana o código de ética, hoje não, porque dá outro curso. Cada coisa que nós vamos falando dá outro curso, na verdade, não é? Muito bem. Depois disso, mais dúvidas que vocês possam ter, daquelas que eu ouço mais e que recebo às vezes por mensagem e que não consigo falar com todos. Mas porquê que o yoga tem essa língua estranha que ninguém percebe, que é o sânscrito? Não é? Quem já fez a minha aula, a professora está a falar estrangeiro. Está a falar ali umas coisas estranhas. Então, se eu der mantra na aula, não é? Normalmente, quando os alunos são mais antigos, ou quando é na escola, por exemplo, na escola Swastika Yoga 5 de Outubro, onde eu trabalho, nós temos mantra e todas as aulas elas são dadas com a nomenclatura em sânscrito, mas nós explicamos sempre o que é que significa cada termo em sânscrito. Porquê é que nós usamos o sânscrito? Porque a nomenclatura original era em sânscrito. Porque em quase todas as tradições orientais se mantém a nomenclatura na língua respectiva. Por exemplo, se vocês forem ver uma prova de judo, um combate, o que for, Ippon, não vão traduzir Ippon, pois não? Pronto, é igual. Tá? Tal e qual como, porquê que yoga é com Y e com acento circunflexo? Ainda há 2 dias eu tive uma conversa, já estava, não é? Com uma amiga minha que é queridíssima, que estava a ser agredida por pessoas num jantar virtual, não é? Agora há aquele house party, que são jantares virtuais e nos WhatsApps,
em que um amigo lhe dizia que yoga, essas coisas do Y e do acento circunflexo, é uma cena brasileira, é uma cena... Assim, yoga não tem nacionalidade, ponto. Yoga, é universal, tá? Simplesmente, se vocês viajarem à Índia ou se fizerem cursos, se estudarem sânscrito, eu tenho um curso de sânscrito que fiz para fazer a minha formação. O yoga original escreve-se com Y e a pronúncia é com o O fechado. Não é yoga, como em Portugal, porque isso é uma ocidentalização da palavra. É como, por exemplo, escreverem yoga com I, quando na verdade é com Y. Se vocês escreverem karaté com C, faz mais sentido para vocês? Escrever karaté, porque não há capas em português? É igual. Eu não percebo porque é que usam dois pesos e duas medidas para coisas que são idênticas, não é? São filosofias orientais. Uma não se traduz e mantém-se a grafia original, e a outra, porque é yoga, tem que se traduzir e tem que se manter a grafia portuguesa. Aliás, eu escrevo para revistas, já escrevi artigos para fora, e às vezes é uma luta para que consigamos manter na grafia sem o acordo ortográfico, porque o acordo ortográfico obriga-me a escrever com o I. Eu digo, não, eu sou professora de yoga, eu sei que se escreve com Y, portanto não me obriguem a escrever yoga quando eu sei que está errado. E já saiu N vezes artigos meus com I, contra a minha indicação. Pronto. Esta é a minha posição em relação a isso. Vocês vão encontrar outros professores que dizem outras coisas, que dizem outras linhagens, com outros mestres. É válido para eles, ok? Na nossa linhagem, no yoga que eu ensino, pré-clássico, yoga de Shiva, é com Y, com acento circunflexo, ok? Dúvidas que tenham, argumentações, enviem-me aquelas mensagens super agressivas, estejam à vontade, está bem? Eu respondo a todas. Só espero que vocês encaixem isto. Não escrevam karaté com C, tá? Como eu também não escrevo Carla com K porque é mais giro. Yoga, obrigada Helena. Pronto. Eu queria pegar nessa questão também agora perdi-me, das filosofias orientais. Era porquê? Por causa do sânscrito, do yoga, da filosofia. Bom, eu já lá chego também, as conversas são como as cerejas. Como vocês sabem, eu gosto muito de conversar, mas gostava mais que fosse um diálogo, não é? Pronto, temos o tempo limitado, não vai ser um diálogo, vai ser só aqui uma conversa entre mim e vocês. De vez em quando eu vou vendo aí as vossas questões. Mas pronto, yoga está fechado, é com acento circunflexo, é com Y, não escrevam yoga, não achem que é brasileiro, o yoga também não é indiano, tá? O yoga é universal, é do mundo, simplesmente surgiu naquela região geográfica e que foi passando para... É isso, era a coerência, obrigada Helena, e que foi passado para, a nível mundial agora, como património imaterial da humanidade, não é? Como o fado, como a nossa canção nacional também, já é património imaterial da humanidade. É algo que tem que se preservar e que só é transmitido através dos ensinamentos, está bem? Tem que haver sempre alguém que ensina e alguém que recebe e passa adiante sem deturpar, está bem? A deturpação às vezes é complicada. Bom, mantendo essa coerência, não é? Com o código de ética, com tudo isso, eu sigo a linhagem que aprendi, que é o Swastika Yoga. No Swastika Yoga nós temos a prática completa em 8 partes, que é aquilo que vocês têm feito comigo nos lives, tá? E que eu dou nas aulas, na escola, que dou nos clubes, normalmente em empresas quando me contratam e mesmo em aulas personalizadas. Aquilo que eu ensino, na sua forma prática, palpável, é o Ashtanga Sadhana, prática completa em 8 partes do Swastika Yoga. Essas 8 partes são muito abrangentes. Primeira parte, o primeiro Anga do Ashtanga Sadhana é o Mudra, que são gestos reflexológicos feitos com as mãos. Esses gestos eles vão aceder ao inconsciente coletivo da filosofia, tá bem? Depois do dia 4 de Abril, ou seja, no 4 de Abril eu vou dar a palestra sobre o Código de Ética. No sábado seguinte eu vou começar uma série de vídeos, como estamos a fazer agora, também de meia horinha, 40 minutos, sobre cada anga, cada parte. Está bem? Dia 4 de Abril, no próximo sábado, Código de Ética. No outro sábado a seguir, de Abril, eu vou começar com o Mudra, que é o primeiro Anga. Depois, no outro sábado, será o segundo Anga, o Puja,
que é retribuição ética de energia. É o agradecimento prévio, força da gratidão. Depois, no outro sábado, farei o mantra, que é o terceiro anga, vocalização de sons e ultrassons. De seguida, teremos o quarto anga, pranayama, expansão da bioenergia através de respiratórios. Sempre à mesma hora, está bem? Se houver alguém contrário, eu aviso. Pode haver algum imprevisto na minha agenda, na minha rotina familiar, mas nós estamos em casa e já percebemos que isto agora vai se prolongar se calhar até maio, está bem? Como ouviram as notícias. Portanto, vamos manter. Entretanto, eu vou publicar tudo no meu Instagram, não se preocupem, está bem? Eu vou deixar os horários, as datas e todas as alterações que eu vou tendo das aulas sempre atualizadas no meu Instagram. Mantenham depois o contacto comigo, está bem? Pronto, e assim por diante, nós vamos manter quinto anga, quinto sábado, cria, atividade de purificação das mucosas, aquelas contrações abdominais que vão trazer purificação aos órgãos internos. No sexto sábado vamos ter asana, consciência corporal, técnicas físicas, em que eu vou falar, não vamos fazer asana, porque isso tem as aulas comigo durante a semana, vamos falar sobre o que é mais importante para a execução do asana de forma correta. Por exemplo, as regras gerais de execução, está bem? Tudo isso. Depois, no sétimo sábado, sétimo anga, Yoga Nidra, técnica de descontração. O que é necessário para nós alcançarmos aquele estado de descontração e podermos fazer o nosso Yoga Nidra. E o último, que será o oitavo, é Samyama, que é concentração, meditação, hiperconsciência. Okay? Mas nada disto faz sentido sem o código de ética primeiro. Por isso, Patanjali, quando sistematizou o yoga clássico, ele coloca sempre os yamas e os niyamas primeiro. E naquela altura, há 3.000 anos, só passava para a fase seguinte, para os respiratórios, para os asanas, quem assimilava primeiro os conceitos éticos. Que por vezes aqui no Ocidente não acontece. Ou seja, as pessoas vão para o ginásio, vão para a escola, começam a praticar yoga. Na escola não tanto, porque nós na escola temos a filosofia e tem as passagens de grau. Portanto, aí nós vamos controlando mais a filosofia, a forma comportamental, aquilo que a pessoa tem para vivenciar melhor. Agora, fora disso é mais difícil, não é? Porque a gente chega ali, dá aula numa hora, vai-se embora, as pessoas entram, saem, não dá para conversar. E realmente essa é a diferença entre ser um yogin e fazer yoga. Tá? Isso já dava outro curso também. Portanto, não faz sentido termos o Ashtanga Sadhana, a pessoa começar a praticar yoga sem ter primeiro o código de ética assimilado e entendido. Portanto, o que eu vou fazer convosco agora é alinhar tudo. Tá bem? Que eu já me conheço há muito tempo, que eu já dou aulas nos ginásios, nos clubes, na escola há muito tempo. Fazem reset agora, tela em branca. Pronto, fazem aula de yoga comigo durante a semana, mas vamos aprender o código de ética. É muito importante. Eu vejo atropelos da ética constantes. Eu própria estou em aprendizagem, tá bem? A professora não é perfeita. Nós estamos em formação constante. Eu ainda estou no meu grau de docente. Eu ainda não cheguei ao grau de mestre, tá bem? Então, mesmo no grau de mestre, é um ser humano. É uma pessoa que tem defeitos e qualidades. A gente esquece disso. O mestre é perfeito, o professor é perfeito. Depois cai do pedestal. Pronto, para tudo. Não é assim, nós somos todos humanos, todos temos defeitos, todos erramos, todos estamos todos os dias a assimilar o código de ética. Está bem? Por isso, na próxima semana nós vamos ter o código de ética do yogin, para vocês saberem quais são as normas, os 5 yamas e os 5 niyamas. Mais coisinhas que eu me lembro para vos passar. Eu quero-vos passar a bibliografia, que eu sei que muitas das coisas que me pedem no final das aulas a correr, Carla, por favor, envia-me aí um livro que eu preciso de ler sobre yoga, eu não sei nada sobre yoga, tenho aqui livrinhos, está bem? Muitos livrinhos. Muito bem, falámos do Ashtanga Sadhana, falámos do código de ética, eu acho que está tudo mais ou menos assim alinhavado. De qualquer forma, vou só mostrar-vos aquilo que eu acho que é fundamental. Desculpem a imagem ser invertida mais uma vez, mas eu digo o que é o Tratado de Yoga. É o primeiro livro que eu aconselho. Esta é a nossa Bíblia, estão a ver o calhamaço? Pronto, pesadinho. Ele vai tendo edições, esta edição já é mais antiga, está assinada pelo mestre, foi ele que me assinou aqui o meu Tratado de Yoga, há uns aninhos atrás. Ele vem a Portugal todos os anos, eu acho que este ano vai ser exceção, não é? Porque ninguém vai poder viajar. Aqui a assinatura do mestre, para a Carla. Desculpem, a imagem está invertida. Tá? O Tratado de Yoga tem
tudo aquilo que vocês possam imaginar e mais alguma coisa sobre yoga, tá? Aqui tem os asanas todos, tem os respiratórios todos, tem o código de ética, tem a forma de gratidão, tem técnicas de relaxamento, tem corpo energético, chakras, kundalini, tudo, tá? Tratado de Yoga do Mestre de Rose. É o primeiro que eu aconselho, tá bem? Eu vou deixar assim. Eu agora estou-me a sentir o professor Marcelo, no final daqueles comentários que ele fazia, antes de ser presidente. Tinha os calhamaços, ninguém assimilava nada, porque o homem em 2 minutos dava 20 livros. Também eu não vou dar 20, vou só dar para aí 5, tá? Pronto. Tratado de Yoga. Depois, cultura geral, aquilo que eu há bocadinho falei, este livrinho que eu comprei muito despreocupadamente, ainda eu não praticava yoga, já é muito antigo, se chama O Espírito da Índia. Tá? Tem tudo, tem as crenças, os deuses, a cosmografia, toda a simbologia, quem são os jainas, quem são os shivaístas, quem são... sabem que na Índia aquilo não é um mundo, são 300 mundos, não é? Tem tudo, meditação, tem Shiva e está muito bem explicado, está muito interessante, está bem? Claro que vão ter grafia mais portuguesa, não é? Não vão ter tanta coisa em sânscrito, mas tem histórias muito boas. Este, Espírito da Índia, de Richard Waterstone. Desculpem, a imagem está invertida. Eu ainda pensei fazer ao contrário, com a câmera ao contrário, mas depois eu não via os vossos comentários e não dava, não é? Mais gerais. Para quem se interessa mais por poesia e literatura, que é o meu caso. Bhagavad Gita. Traduzido em português como O Poema do Senhor. Existe na Relógio d'Água, eu acho. Acho que não tenho a tradução. Esta edição é muito querida para mim porque eu comprei-a na última viagem que fiz a Nova Iorque, em 2016, em Washington Square, naquelas banquinhas que estão assim lá na praça. Mesmo em frente à NYU, existiam banquinhas a vender livros. E agora aquilo está deserto, é horrível olhar para aquilo, para todo lado, aliás, está tudo deserto. E então eu encontrei esta, $5, do Bhagavad Gita, tá? O Poema do Senhor. O que é que tem o Bhagavad Gita? É uma epopeia, um épico. Como nós temos os Lusíadas, eles têm o Mahabharata, que é a história da grande Índia. Vocês sabem que Bharata significa Índia, não é? Maha, grande ou suprema. Por isso é que nós hoje chamamos as baratas, Bharatas. Esta história foi a professora Renata Sena que me contou quando eu estava na formação, há 3 séculos atrás, quando eu me formei. Ela contava essa história que quando os portugueses traziam as naus que vinham da Índia e elas vinham cheias de baratas, não é? A gente não sabia o nome daquilo e o pessoal começava todo a gritar: ah, que bichos, não sei o que, e eles Bharata, Bharata, Bharata. Pronto, Bharata porque vinha da Índia. Ficaram baratas. Ok? Pronto. Então, o Bhagavad Gita é uma dessas epopeias do Mahabharata. Tá? E depois vocês vão ter mais, vão ter tantos livros, tantas coisas. O Bhagavad Gita é uma história lindíssima que está toda em poesia. Aqui está em inglês, está bem? Mas existe em português. O Poema do Senhor. E tem a história, fala de yoga. Tem aqui. E está lá o yoga com um Y, na edição da Relógio d'Água. Está bem escrito, está com Y. Portanto, não me venham com histórias outra vez, porque a gente zanga-se. Recomendo, Bhagavad Gita. Esta edição é traduzida e interpretada por Franklin Edgerton. Desculpem. Agora, mais dentro da prática, do yoga em si. Filosofia prática, não tanto só dos conceitos e da cultura geral. Tenho este, que é um dos meus preferidos professores de Swastika Yoga de todo o mundo, além do mestre de Rose, claro. Este professor é o Joris Marengo. Procurem o Joris é excelente, também online. Este livro chama-se Yoga para Iniciantes e tem, para quem está a começar, quem nunca fez yoga, o que você precisa de saber antes de praticar. Desculpem que a imagem está toda invertida, também. Pronto, então tem tudo o que é que precisam saber e depois tem as 8 características do Swastika Yoga. Vão encontrar online, de certeza, está bem? Na Amazon ou mesmo na página da Universidade de Yoga, que é uni-yoga.org. Vocês têm montes de conteúdos grátis para fazer download. Este livro provavelmente não está para download gratuito, mas tem lá CDs, tem outras coisas, está bem? De qualquer forma, eu tenho o meu site onde vou deixando... como um blog, site onde eu escrevo, vou deixando dicas e se vocês não apanharem agora, eu também vou deixar nas histórias e vou pôr este vídeo no YouTube, portanto vocês podem voltar a este vídeo
se precisarem de dicas, e também podem mandar mensagem privada que eu respondo, tá bem? Eu respondo a toda a gente. Este maravilhoso que eu adoro também é do Joris, também é uma bibliazinha. Este foi o trabalho da vida do Joris, do professor Joris Marengo, que se chama 50 aulas práticas do yoga antigo. Vocês aqui têm desenhos, têm bonecos para aquelas pessoas que... mas isso não tem bonecos. Este tem imensos bonecos. Porquê? Porque tem as práticas todas desenhadas. É tão bom este livro, eu adoro este livro. Estão a ver aqui? É maravilhoso. Eu adoro. Não há muitos. Eu sei que houve muito poucos nas escolas. Provavelmente, talvez encontrei nas escolas de Swastika Yoga em Portugal. Talvez online, assim, no eBay, às vezes um leilão. Mas este é muito raro. Este livro é muito raro porque foi edição limitada do professor Joris Marengo. 50 aulas práticas do yoga antigo. É um dos meus preferidos. Estou sempre a consultá-lo. Há pouco falávamos do Yoga Sutra de Patanjali. Este é para ter na mesa de cabeceira. Porquê? Porque é daqueles que eu volto para ler uma frase de vez em quando. No início, quando eu me comecei a formar como instrutora, na altura era instrutora, não era professora, eu li este livro de rajada, assim, daquela, isto é tão pequenino, é fininho, eu leio isto no estante. Esqueçam, não percebi nada. Zero. Vitória, obrigada eu por estás aí, tá bem? Tenho aqui pessoal a agradecer. Obrigada, Vitória. Então, este livro não é para ler de rajada. Ou melhor, podem ler. Mas vou ficar assim. Não sei o que é que isto quer dizer. Não percebo nada disto. Vou-vos dar um exemplo, tá bem? Pronto, aquele principal é Hatha Yoga no Shasana. Agora o ensinamento do yoga. Porque primeiro ele fala, não é? A deixar logo o primeiro sutra é agora o ensinamento do yoga. Hatha Yoga no Shasana. Depois diz Yoga Chitta Vritta Nirodha. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Depois vem outro sutra, o terceiro. Quando isso é alcançado, o observador conscientiza-se da sua própria identidade. Quarto, caso contrário, ele se identifica com a instabilidade. Até aqui tudo bem. Depois vais andando. A instabilidade é de 5 tipos. Há alguns dolorosos e outros não dolorosos. Lembram-se que isto foi escrito há 3.000 anos. São eles: conhecimento correto, conhecimento equivocado, conhecimento baseado na imaginação, no sono e na memória. Fecha tudo, não lê mais nada, está bem? Porque isto já dá pano para mangas. E vocês vão ter um sutra por dia, vá. Se quiserem um sutra por semana, eu prefiro um sutra por semana para assimilar. Porque assim vão ter, durante a vossa quarentena, durante o vosso estágio em casa, que isto não é uma quarentena, nós estamos a fazer estágio em casa, estamos a aprender a ser pessoas em casa, porque nós vamos a casa dormir, comer, tomar banho e fugir. Tá? E agora não, agora somos pessoas em casa. Por favor, leiam um sutra destes, se puderem. Yoga Sutra de Patanjali. Esta edição é a do Mestre de Rose, foi ele que traduziu. Mas existem muitas traduções do Yoga Sutra de Patanjali, está bem? Qualquer uma. Claro que se forem estudantes de Swastika Yoga, dentro da nossa linhagem, eu aconselho esta, ok? Último livrinho assim. Agora vocês vão dizer, olha, Product Placement é um livro da professora Carla Ferraz. Este foi o único livro que eu lancei. Não existem já, eu não tenho aqui mais fisicamente para vos enviar ou para vender, mas existe online e tenho também o e-book. Depois, se vocês quiserem, eu também posso arranjar-vos o e-book. Chama-se Treinar a Mudança. Não é só sobre yoga, é um livro, porque eu publiquei vários artigos no meu blog, que depois transformei em vários artigos para, no fundo, o público em geral, ou seja, não fala só de yoga, claro que também fala de yoga, mas fala essencialmente de atenção plena, de mindfulness, de alta performance, de formas de estar na vida que, na realidade, vão mudar um pouco a nossa visão do mundo. Deixamos de ser muito o centro do universo e começamos a ser mais cosmovisionários, digamos, através de uma visão um bocadinho mais... O teu está autografado. Pois está.
querida. Pois é, meus amores. Pronto, esta é uma ideia de bibliografia em geral. Também já tenho aqui muito para trabalhar. Antes das dúvidas que vocês vão colocar, também temos 5 minutos. Eu queria só lançar-vos aqui um repto. Eu tenho para a próxima aula, que nós vamos ter no próximo sábado, o Código de Ética. Eu encontrei estes livrinhos ali na minha estante, estavam perdidos. São Código de Ética do Yogin. Tenho 5 livros destes para as primeiras inscrições nas minhas próximas aulas, para que a partir do dia 1 de Abril eu vou começar a dar aulas em circuito fechado, mais para os alunos que querem aprender mesmo esta filosofia, não é? Não tanto para o público em geral, porque isto agora a gente abre o Instagram, é lives em todo lado, é toda a gente a dar aulas e é uma grande confusão. Então, para não dispersar, eu vou oferecer um livrinho às primeiras 5 inscrições, eu depois já vou dizer como é que se podem inscrever, está bem? Para o meu e-mail ou mesmo por mensagem privada. E eu vou começar para a semana, além de 2 lives gratuitos por semana, que eu vou continuar a dar, o teórico, que será ao sábado, e pelo menos um direto dos clubes onde eu estou a trabalhar, que também vou manter essa ligação com eles, é muito importante, para mim, para os sócios e também para a sociedade, para nós podermos manter esta vibração positiva. Os primeiros a inscreverem-se nas minhas aulas fechadas, em circuito fechado, eu ofereço um código de ética, está bem? Para depois podermos falar também na próxima semana. Bom, eu já vos mando depois no post que eu vou fazer a seguir todos os dados para vocês poderem fazer a inscrição. Está bem? 2 minutos para dúvidas ou perguntas. Falem de vossa justiça. Agora é o momento. Podem escrever à vontade. Va bene, diz a Helena. Oh, Helena, tu estás em Montemor agora, não é? Eu esqueci-me completamente. Porquê que eu te associo sempre à cidade de Évora? Sei lá. Lembro-me do Rui também, não é? Dos nossos colegas de faculdade, que também era o Rui de Évora. Muito bem. Dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Podemos passar à frente? Pronto, maravilha. Gostei muito de vos ter aqui. Espero que para a semana venham novamente ao meio-dia. Iremos... tu trabalhas em Évora. Portanto, a Helena é a única pessoa que me está a dar feedback. Quando vai haver a aula prática online? Ok. A aula prática online no meu Instagram. No meu Instagram... Poderá colocar a lista dos livros por escrito no post. Claro que sim, claro. Eu vou colocar toda a bibliografia no próximo post. Vou fazer 3 posts. Normalmente eu ponho sempre 3. São trípticos ali na minha página. Vou colocar a bibliografia desta palestra. Vou colocar os horários novos que eu vou ter e também as aulas online que eu vou dar ao vivo gratuitas, está bem? A partir eu vou manter 2 aulas gratuitas por semana, uma de cada clube. Eu trabalho com o onefight.pt e com a Jazzy Life Club, está bem? Esses 2 vão ter uma aula de yoga por semana comigo gratuitas. No meu Instagram, aqui ao vivo, eu vou dar as palestras ao sábado, portanto já são 3 aulas, 2 práticas e uma teórica, gratuitas, está bem? Eu vou colocar no post. Os horários que eu vou fechar para os alunos são aulas de grupo, está bem? Porque eu já tenho aulas personalizadas e se quiserem fazer aula personalizada comigo também podem. Mas eu vou criar um horário fechado para aulas de grupo, através do Zoom. Esses horários eu também vou partilhar convosco no próximo post, está bem? E é esses horários que nas primeiras 5 inscrições eu vou oferecer um código de ética. Tenho aqui 5 para oferecer, está bem? Quem se inscrever primeiro ganha o código de ética. E são aulas de grupo, ou seja, vamos ter à volta de 10 participantes por aula, através do Zoom. É giríssimo. Fazemos todos juntos, toda a gente se vê, toda a gente conversa um bocadinho e fazemos a aula como se estivéssemos na escola ou no ginásio, mas todos juntos. Boa? Meus queridos, espero que vos tenha ajudado, está bem? Voltamos a falar dentro em breve. Eu na segunda-feira volto com as aulas práticas. Vou estar na terça também por aí. Qualquer dúvida vão perguntando. Eu vou deixar este vídeo no meu YouTube. Quem ainda não tem o meu YouTube, tem lá aulas grátis também. O YouTube é gratuito, está online. Carla Ferraz, Find the Change. Vão lá subscrever, está bem? Este vídeo vai já para lá. Obrigada eu. Estas aulas em grupo são práticas ou teóricas? As aulas em grupo são práticas. É o Ashtanga Sadhana. Está bem? As aulas teóricas, por enquanto, estes lives que eu vou dando ao sábado, vão ser 8 sábados seguidos, dentro da minha agenda, para eu dar todas as aulas. A próxima é no dia 4 de Abril, a teórica, Código de Ética do Yogin. Os 8 sábados seguintes a esse vão ser cada anga do Ashtanga Sadhana, ok?
Ainda não tenho o YouTube? Vai lá assinar o YouTube, está lá, subscreve, rapariga. Tens lá tudo online. Beijinho, até já!